Vamos falar sobre cálculo renal e algumas situações que simulam cálculos renais. E isso é extremamente importante porque isso é uma condição diária, é uma dúvida diária que vai aparecer, eventualmente pequenos cálculos que vão deixar a gente na dúvida se realmente eles existem ou não, algumas calcificações que simulam cálculos também, dependendo da localização, a gente vai falar sobre algumas dessas condições agora e que também vão simular cálculos. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber novas atualizações de vídeo e dar seu curtir, dar seu like, tá bom? Vamos nessa então. Bom, a anatomia do rim ela é bastante complexa no que se refere a variações de ecogenicidade de estruturas anatômicas normais. E a gente sabe disso principalmente por essa diferença de medular cortical. A medular possui detalhes anatômicos bastante significativos com relação à ultrassonografia, com relação à forma com que elas vão aparecer na investigação por ultrassonografia. Então a gente vai dar uma repassada aqui na anatomia, falar de alguns detalhes e aí a gente vai pontuando cada uma dessas situações que simulam litíase. A primeira condição da anatomia é essa variação de medular e cortical. A cortical renal ela é bem homogênea normalmente e a medular ela tende a ser um pouco mais heterogênea por conta das características anatômicas. É uma região onde a gente possui cálices renais, onde vai drenar a urina, então composta por líquido, virtualmente, habitualmente elas estão colabadas, a gente não percebe esse líquido, mas dependendo da hidratação isso fica um pouquinho mais evidente, né? Os cálices se tornam mais evidentes, a pelve renal é normalmente visível, né? A gente costuma perceber a pelve renal, lógico que com a hidratação também ela pode ficar mais exacerbada. E pirâmides, as pirâmides elas normalmente são hipoecogênicas em relação à própria cortical e principalmente em relação à medular, tá? Então vamos falar primeiro da vascularização do rim. A vascularização renal, principalmente tratando-se das artérias renais, elas têm algumas características da anatomia bastante interessantes. A gente começa com artérias interlobares que se bifurcam, se dividem em artérias segmentares e finalmente em artérias arqueadas. O que vai acontecer é que, pelas características das artérias, paredes um pouco mais espessas do que as paredes venosas, elas eventualmente, dependendo da incidência do feixe de som, elas podem ter uma reflexão mais exacerbada. E isso pode acontecer tanto de forma mais nítida, mais clara e mais óbvia de que trata-se de uma estrutura arterial com relação às artérias segmentares e interlobares, mas eventualmente lá próximo da cortical a gente pode ter isso também acontecendo nas artérias arqueadas. E nessas situações, principalmente nas artérias arqueadas, quando a gente vê alguma reflexão mais exacerbada, né? Quando fica mais ecogênico essas paredes arteriais, isso pode simular pequenos cálculos. Então tem que ficar muito ligado com isso para que a gente não embarque nessa interpretação errada de apenas considerar como um problema uma estrutura anatômica. Tem uma questão muito interessante com relação à resolução de cálculos. Eu considero como um tamanho de cálculo que a gente possa definir e dar uma maior credibilidade àquela imagem que a gente está vendo como cálculo a partir de 5 milímetros. 4 milímetros eventualmente também fica mais óbvio, dependendo um pouco
das condições do exame, tá? A gente vai falar sobre isso, que vai depender também um pouco da anatomia do paciente, da hidratação, enfim. Algumas questões específicas que a gente pode definir cálculos menores um pouco, em torno de 4 milímetros. Menor que isso, é realmente perigoso a gente afirmar que seja cálculo. Lógico que com a evolução dos equipamentos, essas resoluções elas estão ficando cada vez melhores e a gente consegue definir melhor se é uma litíase ou não. Porém, a gente pode lançar mão de outro método diagnóstico muito mais preciso, que é a tomografia computadorizada, no caso dessas imagens muito pequenas que a gente possa imaginar que seja cálculo. Não está errado você definir na sua conclusão diagnóstica, na conclusão do seu laudo, de que há uma possibilidade de aquilo ser uma litíase. Não é feio você ficar na dúvida, não é, muito pelo contrário, é até melhor que você demonstre isso para que o colega possa, no intuito de investigar mais e dar essa certeza, você sugerir uma tomografia computadorizada para esclarecer aquela imagem. É muito frequente um termo que eu não gosto, é um termo que eu acho que não está adequado, mas é muito frequente aparecer em laudos a descrição como microlitíase. É bastante complicado isso, porque você não dá condição para que a gente não tem condição de definir cálculos muito pequenos e, eventualmente, na maioria das vezes, quando vem esse diagnóstico de microlitíase de exames anteriores e eu faço a investigação, o que dá a impressão é que realmente trata-se dessas imagens arteriais que simulam litíase. Então a gente tem que estar muito atento para esse tipo de descrição, tá? Para não cair nessa armadilha que a ultrassonografia às vezes nos apresenta, né? Então, voltando aqui às condições, né, que a gente tem como situações que simulam litíase, então essas questões das artérias, essa anatomia característica do rim é uma delas, é a primeira, por isso que eu botei o número 1 aqui, que eu acho que é o mais, que deixa a gente mais na dúvida, são essas aqui, tá? A segunda trata-se de proeminências maiores das papilas renais, das pirâmides, tá? As pirâmides, quando elas são mais proeminentes, as papilas se tornam mais protrusas para os cálices menores e, eventualmente, esses bordos eles podem simular litíase por conta do aumento da reflexão, por se tornarem mais refletoras mais ecogênicas na hora que a gente está investigando. Então, também é importante a gente avaliar se aquela imagem que a gente está vendo ali, se elas podem estar relacionadas a uma estrutura anatômica, no caso das pirâmides, tá? No caso das papilas. Então, ficar bem atento também com relação a isso. Existem algumas condições patológicas em que essas papilas elas vão ficar realmente mais evidentes. Existem condições, inclusive, da faixa etária, né? Bebês, eles têm essas pirâmides mais marcadas, tá? Nos primeiros meses de vida. É uma característica anatômica dessa faixa etária. Então, também a gente não pode deixar de pensar nessas condições, dependendo do paciente, dependendo da faixa etária, tá? Que está sendo examinado. Então, é uma outra condição em que a gente tem estruturas anatômicas que simulam litíase. Fica ligado nisso. As outras alterações, elas não tratam de estruturas anatômicas habituais, tá? Elas tratam de ou alterações congênitas ou adquiridas,
ou alterações residuais de alguma patologia prévia, e eventualmente elas podem simular cálculo também, dependendo do posicionamento ali. Porque o que a gente imagina é o seguinte: se você tem uma imagem ecogênica, características de calcificação, ou que venha a pensar em cálculo, mas essas imagens elas estão muito para a periferia renal, aí você tem que começar a botar uma pulga atrás da orelha. Falei assim, olha, não tem cálice cá em cima, né, na periferia, cá em cima que eu digo é na periferia, não tem cálice ali para ter um cálculo naquela região. A gente tem que pensar em cálculo na medular, concorda? Então a calcificação mais cortical, você já tem que ficar atento. Falei assim, olha, isso não deve ser um cálculo, tá? Então vamos começar a pensar quais são essas alterações que, apesar de estarem mais corticais, elas simulam ali eventualmente alguma litíase, e eventualmente a gente pode embarcar nessa, tá? Uma mais interessante que eu acho, que eu numerei aqui como 3, são os cistos com conteúdo bastante ecogênico. Essa ecogenicidade, ela se dá por conta do conteúdo de leite de cálcio, chamado leite de cálcio. Na verdade, é um conteúdo de depósito de cálcio, e que ele fica em suspensão dentro do cisto. E eles são muito frequentes, e eventualmente a gente pode tirar essa dúvida simplesmente pelo seguinte motivo: como é um conteúdo cístico, como o conteúdo cístico, ele é um conteúdo líquido, e esse depósito de cálcio, esse conteúdo mais espesso e composto por cálcio, ele fica sobrenadando. Por isso que eu coloquei inclusive um nívelzinho aqui, porque é exatamente isso que acontece. Já que ele é um conteúdo mais espesso dentro de um conteúdo líquido mais fluido, é possível a gente tirar essa dúvida simplesmente virando o paciente em decúbito ventral. Se você examinar esse cisto com essa imagem e em decúbito dorsal e perceber que ele tem uma parede ali posterior mais ecogênica, e eventualmente até mais do que é muito comum aparecer só na parede posterior, mas às vezes eles estão bem comprometidos, ou seja, o conteúdo de cálcio, ele preenche o maior volume do cisto. Então, se você vira ao contrário, é óbvio que isso daqui, por gravidade, ele vai tender a virar ao contrário também. Então, você consegue diferenciar e esclarecer essa dúvida simplesmente fazendo essa manobra. Você examina em anteroposterior, percebe qual é a situação dele e depois vira ao contrário, porque esse conteúdo vai para outra extremidade do cisto, simplesmente fazendo isso. Uma condição também que simula ou que faz um diagnóstico diferencial aí com o cisto com leite de cálcio é um divertículo calicial, né? Um divertículo calicial que também contém leite de cálcio. A forma de diferenciar os dois pode ser através da tomografia computadorizada com contraste, porque aí esse conteúdo dessa cavidade, que poderia ser supostamente um cisto, ele fica preenchido pelo contraste aqui, que vai preencher o sistema coletor, ele vai invadir aquela imagem. No cisto isso não acontece, ele permanece sempre anecoico, hipodenso, com uma parte preenchida por um conteúdo hiperdenso, tratando-se da tomografia. E quando tem o divertículo, ele é preenchido pelo contraste que vai cair aqui no sistema coletor, tá bom? Então essa é uma condição patológica, né? Uma condição não anatômica do rim que pode simular uma litíase, dependendo de onde está esse cisto aqui, ok? Outras calcificações corticais, elas podem derivar de processos
de alterações parenquimatosas e ficarem aí como um resíduo, como uma cicatriz, vamos dizer assim. Então, algumas calcificações corticais, elas derivam de um passado daquele paciente. Então, é legal até que a gente, numa situação dessa, pergunte se ele já teve algum processo infeccioso ou alguma alteração renal, já fez tratamento renal, porque aí pode justificar, sim, aquelas calcificações mais corticais, tá? Principalmente quando estão mais periféricas. Quando elas estão mais para dentro do rim, aí vai ter aquela dúvida sempre de que se é realmente uma litíase ou não, tá? E ainda uma outra condição, que é uma condição congênita, que são essas septações derivadas da embriogênese renal e que eventualmente a gente percebe uma irregularidade cortical seguida por uma calcificação linear. Ela tem ela entra um pouco, a partir da cortical, ela entra um pouco, a partir da superfície, né, a partir da cápsula, ela entra um pouco na cortical, formando uma linhazinha calcificada. Isso é um processo que deriva da embriogênese renal e pode terminar com essa... O cicatriz não é exatamente isso, mas simula uma cicatriz e fica aqui aquela calcificação que vai acompanhar o paciente por toda a vida, né? Porque é uma condição que já está estabelecida, tá bom? E aí, voltando a falar propriamente dos cálculos, eu falei a respeito da condição de tamanho, né? Que a partir de 5 milímetros a gente já consegue definir com melhor clareza, mas existe uma situação muito interessante que é a questão das sombras dos cálculos, né? Vamos colocar aqui uma pedrinha aqui, ó, tá? Coloquei até no lugar errado, né? Deveria ter ficado para cá, enfim. Esses cálculos pequenos, eles não necessariamente apresentam sombra acústica. E é muito comum, foi erro que eu já cometi, de achar que por não ter sombra acústica não era cálculo. E isso é errado, porque a sombra acústica em cálculos pequenos, ou ela é muito sutil, e aí você vai ter que buscar uma angulação que favoreça a investigação de sombra acústica para tentar melhorar a sua condição de fazer diagnóstico, ou realmente não vai aparecer, porque às vezes é atenuação do feixe que não te permite ali uma sombra tão esclarecedora, às vezes a angulação do feixe de ultrassom, a angulação que você consegue pegar aquele cálculo não vai ser suficiente para aparecer uma sombra acústica. Inclusive essa questão de angulação, para você conseguir pegar um cálculo, pegar entre aspas, né, para você conseguir identificar um cálculo, é bastante interessante. Eu não sei se vocês já perceberam na atividade diária aí de investigar, de fazer ultrassonografia, como alguns cálculos, a gente costuma mandar prender a respiração para que o rim fique estático, saia um pouco do rebordo costal e a gente possa ter uma análise melhor, com mais tranquilidade do órgão. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de que quando você faz isso, respira fundo, prenda a respiração e você investiga, não aparece o cálculo. Quando o paciente solta a respiração e o rim tem uma mobilidade, eventualmente aquela litíase aparece, aquele cálculo aparece. É justamente por conta disso. Às vezes a forma com que você incide as ondas de ultrassom naquele pequeno cálculo, ela não te permite uma reflexão adequada para que aquela imagem se forme. E aí quando o paciente respira e o rim começa a mexer, você por acaso pega uma incidência boa e identifica uma litíase. Então assim, eu gosto muito de investigar, pesquisar cálculos, mesmo com o paciente respirando, mesmo que eu tenha que buscar janelas acústicas mais difíceis,
por conta disso, por conta de já ter visto isso acontecer tantas vezes, que a gente já fica com a pulga atrás da orelha se realmente vai aparecer cálculo ou não. Então é uma prática que eu acho que deva ser utilizada, é isso, você investigar o rim, respira, mede, posiciona o rim bacaninha, mas não deixa de fazer também essa abordagem em outras posições, em outras situações de inspiração e expiração, para que não deixe passar esses cálculos pequenininhos que podem ser bem traiçoeiros. Uma outra dica também para a gente poder, de repente, identificar melhor um cálculo, você está vendo aquela imagem que sugere cálculo, tem um tamanho ali de 5 milímetros e você não está muito seguro de que aquilo realmente é uma pedra, pede para o paciente beber mais água, deixa ele se hidratar mais, né? Eu sei que isso no dia a dia pode ser um pouco tumultuado, questão de tempo, questão de agenda, mas é uma medida que vai ajudar, por quê? Porque na hora que esse paciente começa a se hidratar mais, a tendência são esses cálices darem uma engordadinha, eles começam a ficar mais saturados de urina. Com esse aumento dessa dilatação, né? Essa dilatação discreta, mas é suficiente muitas vezes para que o líquido englobe um pouquinho mais o cálculo e você consiga definir melhor a presença dele ou não. Então são medidas que podem salvar ali o seu diagnóstico, tá bom? E é isso daí, a história do cálculo e algumas alterações ou estruturas anatômicas que podem simular o cálculo. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto de investigar litíase, eu gosto de procurar cálculos no ureter quando é possível, então falar sobre isso eu acho muito legal, mas é uma condição que a gente tem que estar bem atento e conhecer essas armadilhazinhas para que não caia nelas. Valeu, grande abraço!